Qual é a forma mais insana de evolução do Cordyceps em The Last of Us? Os ágeis Runners, os aterrorizantes Clickers ou o colossal Rat King? Neste vídeo vou expor a ciência por trás de cada estágio da infecção do Last of Us e revelar a ciência por trás desses zumbis aterrorizantes. Deixe agora mesmo o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar a anatomia dos zumbis de Last of Us. As primeiras horas após a infecção pelo Cordyceps são onde o verdadeiro horror começa. Em apenas 24 a 48 horas, uma pessoa completamente normal se transforma no que os sobreviventes chamam de runner, o primeiro estágio da infecção, que eventualmente levará a coisas muito piores. Mas o que exatamente acontece dentro do corpo durante essa transformação tão rápida? Quando o Cordyceps entra no hospedeiro humano, ele começa imediatamente a atacar o cérebro, em especial o sistema límbico. De acordo com o cientista Jerry Anderson no lore do jogo, o crescimento fúngico se concentra nessas regiões límbicas, o que explica o comportamento dos infectados. É essa parte do seu cérebro que controla emoções, memória e certos aspectos de tomada de decisão, essencialmente o que faz de você um ser humano. A pesquisa de Anderson revela por que os infectados mantêm capacidades físicas enquanto perdem sua humanidade. Uma estratégia deliberada do fungo para maximizar seu potencial de transmissão. Essa infiltração neurológica espelha o que acontece com o Ophiocordyceps unilateralis no mundo real, o infame fungo zumbi de formigas. Nas formigas, esse fungo atinge neurônios específicos que controlam os músculos das mandíbulas, forçando o inseto a escalar vegetação e se fixar numa folha antes de matá-lo, posicionando o cadáver perfeitamente para a dispersão de esporos. A versão que afeta humanos age com precisão semelhante, mas maior complexidade, preservando funções motoras enquanto elimina a resistência. Assim como as formigas são conduzidas a uma missão suicida, os runners humanos tornam-se vetores involuntários, biologicamente compelidos a espalhar a infecção. O que torna os runners tão perturbadores é sua semelhança inquietante com humanos. A pele fica pálida, os olhos ficam avermelhados, mas eles ainda não desenvolveram as placas fúngicas dos estágios posteriores. Alguns até gemem de dor, sugerindo uma consciência parcial de sua transformação. Esse estado intermediário entre humano e monstro cria um efeito desestabilizador muito mais assustador do que os estágios totalmente transformados. A série da HBO acrescentou uma mudança significativa na mecânica de transmissão. Em vez de esporos no ar, como nos jogos, os infectados na série transmitem o fungo por meio de filamentos que saem de suas bocas. Isso gera um horror imediato. Você literalmente vê a infecção entrando no corpo de alguém, explicando como o fungo mantém um controle tão preciso desde os primeiros momentos. A série também retrata os runners como fantoches desengonçados, com movimentos trôpegos e descoordenados, além de visíveis fios de fungo dentro de seus corpos. Essa representação visual capta a tomada neurológica. O fungo ainda não domina completamente o sistema motor humano, resultando em movimentos inquietantes. A ciência por trás do controle mental fúngico tem bases reais. Vários parasitas podem manipular o comportamento do hospedeiro em benefício próprio. O Toxoplasma gondii, por exemplo, altera o comportamento de roedores para que sintam atração por cheiro de urina de gato, facilitando sua predação. O gato é o hospedeiro definitivo do parasita. Embora não exista nenhum fungo conhecido que controle humanos, esses exemplos mostram que os mecanismos biológicos para tal controle existem na natureza. Os runners agem coletivamente de forma semelhante a certos bolores de lodo que se coordenam sem um cérebro centralizado. Eles atacam em bando, sobrepujando alvos pelo número. O fungo cria uma rede distribuída de infectados que podem coordenar investidas através de instintos compartilhados, implantados pela infecção. O que realmente faz dos runners o estágio mais próximo de humanos é a preservação da mobilidade do hospedeiro, ao mesmo tempo em que mira na tomada de decisões. O fungo mantém um corpo que consegue perseguir rapidamente alvos em vários tipos de terreno, maximizando as chances de transmissão antes de evoluir para estágios posteriores, com adaptações mais específicas. Esse é o primeiro passo aterrorizante no ciclo de vida do Cordyceps.
um sistema móvel de distribuição que ativamente procura novos hospedeiros. Enquanto os runners representam o movimento inicial do fungo, o que acontece depois desafia a lógica evolutiva convencional. Esse parasita não segue um caminho linear. Ao contrário, ramifica-se em duas estratégias contraditórias. O fungo desenvolve predadores furtivos que se escondem nas sombras e, ao mesmo tempo, caçadores cegos que anunciam sua presença com cliques perturbadores. Essa contradição aparente não é um erro de design, mas sim uma aposta evolutiva calculada para maximizar o sucesso de caça em qualquer ambiente. Vamos analisar esses estágios intermediários, começando pelos stalkers. Conforme a infecção avança além da fase runner, crescimentos fúngicos começam a emergir do corpo do hospedeiro, distorcendo os traços humanos. Essas protuberâncias indicam a diminuição da influência humana original, mas os stalkers ainda mantêm a visão, uma vantagem crucial para seu estilo de caça. Diferentemente dos estágios anteriores, eles caçam sozinhos e exibem um nível de consciência ambiental genuinamente inquietante. Os stalkers utilizam espaços escuros e fechados em seu benefício, explorando sombras e elementos arquitetônicos para permanecer ocultos até o momento perfeito para atacar. Como um leopardo empoleirado silenciosamente em um galho ou uma jiboia oculta entre cipós na selva, eles somem na escuridão, tornando-se parte dela. Imagine virar uma esquina em um shopping abandonado e ver a própria escuridão parecer se mexer e respirar. O stalker aguarda, calculando cada movimento seu, planejando o instante exato em que sua guarda baixa para avançar com precisão aterrorizante. Na série da HBO, essa ameaça estratégica recebe mais destaque do que nos jogos. O co-criador Craig Mazin ampliou propositalmente a presença deles. A estreia da segunda temporada ilustrou isso quando Ellie e Dina encontraram um stalker em um shopping abandonado. O estilo visual da série mostrou a criatura com texturas fúngicas mais detalhadas e movimentos friamente calculados, enquanto o ritmo narrativo mais lento construiu uma tensão insuportável antes do ataque inevitável. Enquanto os stalkers aperfeiçoam a arte do stealth, os clickers representam um ramo evolutivo completamente diferente. O fungo sacrifica a visão do hospedeiro em troca de força aprimorada e ecolocalização sofisticada. O crescimento fúngico toma conta da cabeça, transformando-a em uma massa endurecida e blindada que elimina os olhos, mas oferece proteção contra ataques físicos. Essa cegueira vira uma vantagem ao permitir que os clickers desenvolvam um sistema sensorial extraordinário. Eles emitem sons característicos de clique que ricocheteiam em objetos, criando um mapa sonoro do ambiente. Os fungos na cabeça agem como câmaras de ressonância, concentrando essas ondas sonoras de modo semelhante às estruturas faciais especializadas em certas espécies de morcegos. Os corpos deles sofrem transformações dramáticas, cobertos de mofo e protuberâncias escamosas que fornecem armadura e aumentam suas capacidades físicas. O fungo reforça a estrutura do hospedeiro com composições endurecidas de cordyceps, criando um oponente formidável que suporta danos significativos e executa ataques devastadores. Esses estágios intermediários representam estratégias de caça opostas, mas complementares. Os stalkers se destacam em ambientes com muita cobertura, enquanto os clickers prosperam em áreas abertas, onde a ecolocalização detecta alvos a distâncias maiores. Juntos, formam uma rede de caça abrangente, adaptável a praticamente qualquer ambiente em que humanos tentem se refugiar. Essa evolução em duas frentes revela algo profundo sobre o fungo Cordyceps. Ele conduz experimentos biológicos sofisticados. Os stalkers mantêm certa inteligência humana para planejar emboscadas, sugerindo que o fungo preserva alguns caminhos neurais enquanto redireciona outros. Já os clickers representam uma tomada fúngica mais completa, com adaptações especializadas em troca de órgãos sensoriais importantes como a visão. Na natureza, parasitas bem-sucedidos costumam desenvolver múltiplos estágios de vida para explorar diferentes nichos ecológicos. O fungo Cordyceps testa configurações variadas de hospedeiros, determinando qual oferece maior vantagem antes de investir recursos em formas mais avançadas.
À medida que o Cordyceps continua sua implacável experimentação biológica, ele finalmente atinge algo verdadeiramente aterrador em seus estágios posteriores. Tendo esgotado suas estratégias evolutivas iniciais, o fungo se dedica totalmente à dominação, transformando hospedeiros humanos em algo quase irreconhecível, fortalezas biológicas com adaptações especializadas que parecem projetadas, em vez de simplesmente evoluídas. A expressão máxima dessa invasão fúngica se manifesta nos bloaters, hospedeiros que sobrevivem com a infecção por vários anos. Durante esse longo período, o Cordyceps reconstrói o corpo humano em um tanque ambulante, envolto em uma espécie de colete à prova de balas da natureza. Os bloaters aterrorizam por sua quase invulnerabilidade, pois o fungo cria placas de armadura em todo o corpo, reaproveitando o cálcio de ossos e tecidos, de modo semelhante à forma como moluscos criam superfícies endurecidas. Essa armadura fúngica torna os bloaters imunes a armas convencionais. Balas ricocheteiam inofensivamente em suas placas, e armas de combate corpo a corpo se mostram ineficazes contra esse exterior reforçado. Sua principal vulnerabilidade é o fogo, que desestabiliza a estrutura fúngica, evidenciando que esses organismos, embora resistentes a impactos, continuam suscetíveis a temperaturas extremas. Fatores ambientais determinam em que forma avançada um infectado evolui, marcando uma guinada evolutiva crucial na estratégia de adaptação do fungo. Em regiões com alta umidade ou água estagnada, surgem os shamblers, variantes especializadas em condições úmidas. Apesar de compartilharem a armadura com os bloaters, os shamblers liberam nuvens de esporos cáusticos que causam queimaduras ácidas ao contato com a pele. Essa adaptação reflete fungos que prosperam em ambientes encharcados e desenvolvem defesas químicas. O Cordyceps percebe seu entorno e modifica seus padrões de crescimento de forma responsiva, demonstrando uma capacidade de adaptação ambiental surpreendente. Quando mortos, os shamblers liberam uma última explosão de esporos, garantindo a continuidade da infecção. Uma estratégia análoga à forma como fungos terrestres dispersam suas estruturas reprodutivas. A manifestação mais aterradora da infecção por Cordyceps é o raríssimo Rat King, um superorganismo colonial, formado quando vários infectados se fundem em espaços confinados ao longo de décadas. Essa abominação se inspira no fenômeno real dos Rat Kings, em que vários roedores ficam fisicamente entrelaçados. Os diretores do jogo citaram filmes como Zygote e Aniquilação como influências visuais para essa criação monstruosa. O horror biológico do Rat King está na violação dos limites individuais. Diversos infectados, por décadas no mesmo ambiente, fundem-se em uma entidade unificada, com uma consciência distribuída. O fungo estabelece coordenação em vários corpos em nível celular, formando redes neurais que abrangem o que antes eram indivíduos separados. Essa organização colonial se assemelha a bolores de lodo, que funcionam como uma única entidade, apesar de serem formados por inúmeras células individuais. Eles exibem comportamentos complexos, incluindo resolução de problemas e memória rudimentar, sem um cérebro centralizado. O Rat King leva esse princípio ao extremo. Hospedeiros humanos que servem de componentes para um organismo maior e mais poderoso. O Rat King sugere que o objetivo final do fungo pode ser a criação de superorganismos complexos capazes de ações coordenadas e, possivelmente, de uma inteligência superior à de qualquer infectado individual. A infecção transcende o parasitismo para se tornar uma inteligência distribuída, usando corpos humanos como blocos biológicos de construção. O combate contra o Rat King foi planejado para ser excepcionalmente desafiador, inspirando-se em lutas de chefes difíceis de jogos como God of War e Bloodborne, refletindo seu status como o ápice da evolução do Cordyceps. O que torna o Cordyceps de The Last of Us tão profundamente inquietante não é pura fantasia, é a forma brilhante como se baseia em ciência real. Os criadores se inspiraram no Ophiocordyceps unilateralis, que manipula formigas, aplicando esses mesmos princípios a hospedeiros humanos em seu mundo fictício. Essa conexão com a biologia estabelecida dá à infecção uma plausibilidade aterrorizante.
Felizmente, estamos seguros de ameaças fúngicas como essa na vida real. Ainda assim, esse patógeno fictício ilumina a adaptação evolutiva e as estratégias de manipulação de hospedeiros. Quando você encontrar esses infectados no jogo ou na tela, estará presenciando o potencial mais sombrio da evolução, uma fortaleza biológica nascida da criatividade imprevisível da natureza. Até onde devemos levar nosso entendimento sobre a manipulação fúngica?